Bom, agora começou. Vamos lá, pessoal. Agora finalmente ele começou a gravar. Então a gente vai falar hoje, né, sobre. Eu estou no terceiro conjunto de slides, né? Eu deveria até chamar isso aqui de outra coisa, né? Chamar aula 3. Que não corresponde às aulas, né? Mas corresponde mais, eu acho que é o conjunto de tópicos, né? Então a gente terminou de ver a parte mais básica de probabilidade e agora a gente vai ver variáveis aleatórias. E aí a gente vai começar falando sobre modelos discretos, né? E depois a gente fala um pouco sobre média e variância de variáveis discretas e sobre função de distribuição acumulada, que falta um minutinho. Tá? Bom, vamos lá, vamos para o conceito geral. As variáveis aleatórias, elas são um resumo numérico de um experimento, né? A gente vai lembrar, né, que o experimento ele é um processo, né, um processo cujos resultados são aleatórios, por exemplo, jogar um dado. Jogar um dado é um experimento aleatório, porque é um processo cujos resultados são aleatórios. Então, se você joga o dado uma vez, aí a face pode cair 1, pode cair 2, pode cair 3, pode cair número par. Né? Se você joga o dado, sei lá, 3 vezes, digamos. Né? Você pode estar interessado em olhar para a soma dos dados. Né? Então, são resumos numéricos, as variáveis aleatórias. Né? E esses resumos numéricos a gente vai denotar por letras maiúsculas, tá? Em geral, X, Y, Z, lá do final do alfabeto. Tá? Não é uma regra, tem que ser assim, mas convenciona-se, né, que a gente acaba fazendo assim, denotando as variáveis aleatórias com letras maiúsculas, usando as letras lá do final do alfabeto. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente poder visualizar esse conceito. Tá? Então, aqui eu tenho, no primeiro exemplo, a gente fala sobre um experimento envolvendo o lançamento de 5 dados. Tá? Então, bom, eu vou lançar 5 dados, né? Então, o que fica sendo o meu ômega? Vamos lá relembrar esse conceito. Então, se eu vou jogar o dado 5 vezes, então o ômega vai ser todas as sequências, né, de tamanho 5, formado pelos elementos que vão de 1 até 6, certo? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, que pode ser o resultado do primeiro lançamento, produto cartesiano, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 de novo, e assim sucessivamente, até o último dado, que pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui aparece 5 vezes. Tá? Bom, se eu quiser uma notação mais enxuta, a gente falou sobre isso brevemente lá numa das aulas passadas. A gente pode escrever assim, o conjunto 1 até 6, 5 vezes. Né? Esse 5 aqui em cima, você está dizendo que eu tenho um produto cartesiano em que esse conjunto aparece, né, 5 vezes. Então seria, lembrando, qual o conceito de produto cartesiano? O conceito de produto cartesiano é você misturar todos os elementos possíveis do primeiro conjunto, em sequência com todos os elementos possíveis do segundo conjunto, em sequência com todos do terceiro conjunto, e assim sucessivamente. Quando eu faço isso, eu tenho todas as sequências possíveis de tamanho 5, usando elementos que vão do 1 até o 6. Então, acaba correspondendo a todos os resultados possíveis do lançamento dos 5 dados. Tá? Então, esse é o ômega, que é o espaço amostral do experimento. Tá? Então, esse é o espaço amostral. Né? É o conjunto de todos os elementos possíveis. E aí, pessoal, dado esse experimento, né, e dado esse espaço amostral, eu posso definir as minhas variáveis aleatórias. Tá? Então, as variáveis aleatórias, elas vão ser características, tá? Com respeito a esse experimento. Então, olha, uma característica do experimento é
digamos, a soma das faces, tá? Então, é a soma das 5 faces. Então, eu posso escrever algo assim, né? Por exemplo, vamos lá, vamos escrever esse item A, né? Então, posso ter uma variável aleatória x, que representa a soma das faces. Aí, o que seria essa variável, né? Qual é a relação dessa variável com o espaço amostral, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vou pegar um ômega, um valor qualquer ômega aqui, que pertence ao espaço amostral, tá? Se o ômega pertence ao espaço amostral, então o ômega é uma sequência de números, né? Vai ter um ômega 1 na primeira entrada, um ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5 e um ômega 6. Ups. Tá? Onde cada um desses valores é um número que vai de 1 a 6, tá? Então pode ser que a sequência seja 1, 1, 3, 3, 3, 2, digamos. Né? Então aqui tem a sequência, aqui não é ômega 6, é ômega 5. Eu estou jogando dados 5 vezes, né? Então, quem é o x? Quando eu vou escrever minha variável aleatória x, o x, na verdade, ele vai pegar essa sequência numérica, ômega, e vai calcular a soma, né, dos elementos dessa sequência. Então, ele vai pegar o ômega, que é uma sequência numérica, e vai calcular ômega 1 mais ômega 2 mais Professor, 3. Oi. desculpa, eu não entendi Uhum. muito esse que parece um W. O que que ele está representando? Esse ômega aqui Isso. é uma sequência qualquer de... Seriam os resultados depois de rolar o dado, é isso? Isso, seria um resultado possível depois de rolar o dado. Então, por exemplo, Ah, tá. seria Então, 3, 3, 2, digamos. Então quer dizer que o primeiro resultado dado foi 1, o segundo foi 2, foi 1 também, o terceiro foi 3, o quarto foi 3 e o quinto foi 2. Ah, ok. Tudo Beleza. bem? Uhum. Beleza. É só que eu deixei assim para ficar mais geral, né? Para não precisar dizer assim qual é exatamente o resultado. Mas você pode imaginar um resultado qualquer na cabeça, tá? Então, nesse primeiro exemplo, a soma das 5 faces é representada por essa variável x, que pega um resultado, ômega, né, uma sequência, e vai somando todo mundo, tá? Também posso escrever assim. Tá? Então, essa variável aleatória ela representa a soma de todos os resultados, né? Então, só para a gente se fixar, se for o x aplicado a 1, ao exemplo que eu botei ali em cima, né? Essa variável vai resultar em 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 5, 10. Tá? Então, a variável aleatória, ela representa isso, né? Ela é uma característica, tá? Que é extraída do resultado do experimento. Então, o resultado do experimento, essa sequência numérica, e a variável aleatória que eu estou analisando nesse caso é a soma das faces. Então, é só pegar os valores, né, que saíram e somar todos eles. Né? Vamos ver outros exemplos. Então, eu tenho, digamos, a variável aleatória y, que representa o número de dados cuja face é igual a 4. Então, número de lançamentos iguais a 4, digamos assim. Tá? Então, se o y representa isso, vamos pegar, por exemplo, né? Eu já vou listar direto o ômega.
Vamos dizer que o ômega que eu estou analisando é esse aqui. Então, ó, o y, que é o número de lançamentos iguais a 4, aplicado nesse ômegazinho, ele é igual a 2, certo? Porque eu observei 2 dados sendo iguais a 4, tá? E assim sucessivamente, tá, pessoal? A gente pode definir várias variáveis aleatórias, né, dado o mesmo experimento. Por exemplo, em C, a gente tem o valor da maior face obtida. Né? O valor da maior face obtida também é uma característica que envolve o resultado do lançamento daqueles 5 dados. Né? Vou botar Z, que é o maior número. Então, se eu tiver um ômega igual a, digamos, 1, 2, 3. Então, Z de ômega é 3. Tá? E o valor da menor face obtida, posso chamar de, digamos, W, né? É o menor número. Então, vou colocar aqui um ômega qualquer. Digamos que seja esse. Então, W de ômega vai ser 1. Tá? Bom, e aí, pessoal, uma característica fundamental dessas variáveis aleatórias é que o valor da variável é aleatório, certo? Por que ele é aleatório? Porque os resultados são aleatórios, né? Por exemplo, aqui o W, que representa o menor número, né, do resultado. Como o W é o menor dentre os valores que são dentro do resultado e o resultado é aleatório, o W acaba sendo aleatório também. Tá? E a mesma coisa vale para todas as variáveis daqui. Então, a soma das 5 faces também tem um comportamento aleatório. O número de dados com face igual a 4 também tem um comportamento aleatório, porque eu não sei quais são as faces, só depois que eu rodo o dado. Né? Outros exemplos, né, eu coloquei aqui no item 2, né, são exemplos mais de dados que a gente chama de contínuos, né, são exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Então, por exemplo, quando a gente examina um paciente, a gente pode considerar como uma variável aleatória, digamos, né, a concentração de hemoglobina no sangue, ou a frequência cardíaca, ou a pressão arterial, enfim, várias características aí do paciente. Tá? A gente também admite falar que essas variáveis são aleatórias, né? Porque se a gente pensar que a gente não vai saber o valor que essas variáveis assumem antes de ir lá e olhar o paciente e ver a condição na qual o paciente se encontra, também pode ser considerado como uma variável aleatória. Eu achei que tivesse entrado alguém. Tá bom? Bom, a diferença, né, entre essas variáveis aleatórias desse exemplo 2 é que, em geral, são variáveis contínuas, né? São variáveis que podem, cujo valor numérico aparece numa escala contínua de valores, tá? Por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, ou principalmente a concentração de hemoglobina no sangue, né, que é fácil de ver. Professor, Oi, pode falar. mas então sempre para calcular a variável aleatória você precisa ter os resultados do evento, né? Porque nenhum daqueles dava para calcular sem saber. Exato, exato. Ah, tá. Para você saber o valor exato que a variável aleatória assumiu, você precisa rodar o experimento, tá? A gente vai estar mais interessado, na verdade, em calcular probabilidades envolvendo as variáveis aleatórias, tá? Mas elas têm essa característica, né? Se sair um resultado, o valor da variável aleatória é conhecido, tá?
mas a gente vai estar interessado em perguntas do tipo, né? Vou voltar aqui. Aqui nesse caso, né, a gente pode estar interessado em x representa a soma das faces. Então a gente pode estar interessado em responder a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de que a soma das 5 faces seja maior do que 15, digamos? Aqui no caso, né, no caso de y, y representa o número de lançamentos iguais a 4. A gente pode estar interessado em responder a pergunta: qual é a probabilidade de y ser igual a 2? Né? Ou seja, qual é a probabilidade de eu observar exatamente dois dados resultando em 4, né? Resultando na face 4. Tá? Mas sim, para você saber o valor da variável aleatória, você precisa ter o resultado que foi associado ao experimento. Tá? Assim, uma das utilidades, né, desse conceito de variável aleatória é descrever eventos, né? Porque a gente passa a descrever eventos ou acontecimentos, né, dessa forma, escrevendo um pouco, né, e escrevendo uma sentença matemática mesmo. Por exemplo, quando eu escrevo, nesse caso, que x é a soma das faces, eu escrevo aqui dentro x maior que 15, né, eu estou falando do evento que representa a soma das faces foi maior do que 15, tá? Então, isso aqui acaba sendo um evento, né? Essa parte que está dentro da probabilidade, certo? Então, a gente usa variáveis aleatórias para definir eventos, tá? Então, isso aqui é um evento que está dentro da probabilidade, é um evento. E aqui também. Então, esse evento representa que duas faces foram iguais a 4. Tá? Aqui também um evento. Então, a gente vai estar interessado, pessoal, em saber as probabilidades dos eventos que são formados usando a variável aleatória. Tá? Então, em geral, a gente está interessado em eventos que são da forma variável aleatória pertence a um conjunto, tá? E aí, né, para todo, por exemplo, né, para todo valor xzinho, para todo valor numérico xzinho, a gente pode definir eventos como x igual a xzinho. Esse xzinho aqui é um número, tá, pessoal? Se vocês quiserem imaginar aqui com mais clareza o que eu estou escrevendo, você pode pensar que esse xzinho aqui é um número qualquer, digamos, 3, tá? Então, quero saber, então posso escrever um evento do tipo x igual a 3, x menor ou igual a 3, x maior do que 3. Né? Aqui também são números, tá? Então, posso ter, por exemplo, 1 e 3. E aí eu quero saber qual é a probabilidade de x estar entre 1 e 3. Tá? Então, pessoal... Professor, Oi, pode falar. Dentro desses eventos, pode ter alguma restrição? Desculpa, restrição de que tipo? A restrição, tipo, até que número ele pode ocorrer, tipo, o resultado das variáveis aleatórias para descrever o evento. Sim, por tipo, exemplo... Tipo, exemplo de senha, tipo, são 4 dígitos e a restrição seria essa. Aí seria, tipo isso? Peraí, são 4 dígitos, e aí a restrição seria o quê? Os 4. E aí você teria que avaliar as possibilidades. Eu não sei se eu entendi. A restrição seria os 4? Como assim? Eu acho que, tipo, os 4 dígitos, assim, que, por exemplo, uma senha pode ter. Tá, então você está pensando num caso assim, né? Tem uma senha de 4 dígitos. De 0 a 9, digamos? Isso. Tá, beleza. Então, o meu ômegazinho seria um ômega 1, ômega 2, ômega 3 e ômega 4.
Tá, aí a sua pergunta é o quê? Dentro das possibilidades, o X ele teria que estar entre um intervalo por causa dessa restrição? Ah, entendi. Ah, tá, entendi. É, boa pergunta. Entendi. É porque, tá, é porque o que acontece é que o jeito que eu defini a variável aleatória é um valor numérico único, né? É um valor numérico só. Por exemplo, a soma das faces, se eu jogo, nesse caso que eu estou jogando o dado 5 vezes. Então também tem uma sequenciazinha, como se fosse uma senha, só que são 5 dígitos, vamos pensar assim, e os dígitos só vão de 1 a 6. Tá? Mesmo nesse caso, as variáveis aleatórias que eu defini, por exemplo, x, representa a soma das faces. Então ele é um valor numérico só, certo? Ele depende de 5 valores numéricos, que são os 5 lançamentos dos dados, né? Mas o valor de x em si, ele é um valor numérico, porque ele é a soma de todas as faces, por exemplo. Vamos ver os outros, se também são assim. Ó, o y, eu vou lançar, eu quero saber, não, o y representa o número de lançamentos que foram iguais a 4. Então, eu vou lançar lá o dado 5 vezes, e o valor de y vai ser um valor numérico só, né? Vai ser um número. Por exemplo, aqui nesse caso, o valor de y foi igual a 2. Né? O valor de z, o z representa o maior número. Então, z é igual a 3, nesse caso. W representa o menor número. Então, nesse caso, o W foi igual a 1. Então, nota que em todos esses exemplos, né, a variável aleatória, ela assume um valor, né, um valor numérico só. Tá? Ela tem toda uma gama de valores numéricos que ela pode assumir, mas o resultado da variável aleatória aplicada sobre um resultado do experimento resulta sempre em um número. Então, aqui mesmo que eu tenha, né, no caso, senha com 4 dígitos, né? Aí eu poderia definir variáveis aleatórias em função dessas senhas. Por exemplo, eu posso definir uma variável aleatória que representa o valor do último dígito. Né? Isso seria uma variável aleatória. Então, essa variável aleatória pegaria toda a sua senha, são os 4 dígitos, e ela retorna o último valor que saiu, né? O último númerozinho da senha. Né? Eu posso definir uma variável aleatória que é a soma dos números que estão lá na senha. Então, também vai ser um valor numérico só. Então, assim, existe restrição, a restrição está um pouco implícita, né? É claro que vai depender da variável aleatória que você está definindo, né? Mas uma vez que você define a variável aleatória, já existe implicitamente uma restrição, né, para aquela variável. Por exemplo, aqui, nesse caso dos dados, o z representa o maior número que saiu nos dados. Então, já tem uma restrição implícita no z, né? O z, como ele é o maior dos números, ele só pode ser igual a 1, a 2 e assim sucessivamente, ou até 6. Não tem como passar de 6 e não tem como ser menor do que 1. Então, em muitos casos, as variáveis aleatórias elas já vão ter uma certa restrição definida ali implicitamente, tá? Mas as variáveis aleatórias, elas sempre são números sozinhos, né? Elas não são sequências, né? São simplesmente um número, né? O valor da variável aleatória. Aí é por isso que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Dizer variável aleatória igual a um númerozinho, variável aleatória menor ou igual a um númerozinho, variável aleatória entre dois números. Né? E a variável aleatória em si é um número. Tudo bem? Entendi agora, professor. Obrigado. De nada. Vamos ver alguns exemplos, pessoal, para a gente poder fixar algumas características, né, dessas variáveis aleatórias. Então, nesse exemplo 1, a gente tem o seguinte, né, a gente tem um experimento que consiste em lançar um dado e olhar a face de cima, né, a face que saiu. Tá? Então, deixa eu aqui, né? Então, é um exemplo bem simples, tá?
Então, o experimento é jogar o dado e olhar a face de cima. Nesse caso, né, quem é o espaço amostral? O espaço amostral é 1, 2, até 6. Né? Eu estou jogando o dado uma vez só. Né? Bom, então o D representa, né, a variável aleatória D representa a face observada. Então esse é o exemplo mais simples. Tá? Então, a variável aleatória face observada, né, que se chama D, ela pode assumir qualquer valor de 1 até 6, né? Valor inteiro. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Bom, e o D, pessoal, né, é uma variável aleatória, porque ele é uma característica do experimento. No caso, é o valor do experimento em si. Tá? Então, ele até nesse exemplo até se confunde com o resultado do experimento, mas é porque o D eu estou jogando o dado uma vez só, né? E o D é a variável mais simples que eu posso pensar. Então, vamos lá. Associado, pessoal, a essa variável aleatória, eu tenho uma medida de probabilidade. Né? Como assim? Por exemplo, eu posso perguntar para você qual é a probabilidade de D igual a 1. Qual é essa probabilidade? 1/6, concorda? Né? Por quê? É aquele princípio de eu contar quantos elementos estão associados ao evento e contar quantos elementos estão associados ao espaço amostral, certo? Então, esse aqui é 1 dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Tá? Por isso deu 1/6. Bom, eu também poderia calcular a probabilidade de D ser igual a 3, digamos. Então, essa probabilidade também é igual a 1/6. Né? Porque eu não tenho razões para acreditar que uma face tenha probabilidade maior de sair do que a outra. Né? Então, pessoal, dessa forma, eu tenho, em geral, a probabilidade de D ser igual a Dzinho, esse Dzinho é um valor numérico qualquer, vai ser igual a 1/6 para qualquer que seja o valor de Dzinho entre 1 e 6. Tá? Então, isso daqui, pessoal, essa lei que permite associar a cada valor Dzinho a sua probabilidade, a gente chama de função de probabilidades da variável aleatória, tá? Então, ó, pessoal, eu coloquei aqui como uma tabelinha. A gente sempre pode pensar em função de probabilidade para a variável que é discreta como uma tabela, né? Onde digamos, em uma coluna da tabela, e aí pode ser coluna, pode ser linha, depende de como você escreve a tabela, tá? Mas o importante é que é uma tabelinha que ela associa a cada valor possível da variável aleatória, associe a sua probabilidade, tá vendo? Então, ó, o 1 está associado à sua probabilidade de 1/6. O 2 está associado à sua probabilidade de 1/6 também. O 3 também está associado à probabilidade de 1/6, assim sucessivamente, até chegar no final, onde o número 6 está associado à sua probabilidade também de 1/6, tá? Nesse caso, pessoal, é um exemplo bem simples. Então, e aí acabou que todos os valores possíveis da variável aleatória ficaram associados a uma mesma probabilidade, tá? Então, a gente vai começar a colocar algumas notações, tá, pessoal? Por exemplo, a gente tem essa notação aqui, que é a gente escrever assim, ó, PB de Dzinho. Essa notação esquisita, esse P com o Dzão embaixo, ele é uma forma abreviada de escrever o que está lá em cima. Tá? De escrever assim, ó, P de D igual a Dzinho. É a mesma coisa, tá? Não muda em nada. É só uma outra forma da gente escrever probabilidades. Tá? Aqui eu estou dizendo qual é a probabilidade da face do dado ser igual ao valor Dzinho que eu fixei. E aqui é a mesma coisa. Tá? Só que essa notação aqui, pessoal, da esquerda, ela enfatiza
a função de probabilidades como sendo função, né, dos valores possíveis da variável aleatória. Tá? Então, é a mesma notação, ela representa a mesma coisa, né? Escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa, só que desse jeito eu estou mais evidenciando mesmo que é uma função do valor de desenho, que dependendo do desenho que eu plugar aqui, essa probabilidade pode mudar, tá? Por exemplo, né, nesse caso, se eu fizer P desenho de 1, vai dar 1/6. Né? Ou seja, a probabilidade de D ser igual a 1 é 1/6. A probabilidade de D ser igual a 6 também é 1/6. A probabilidade de D igual a 30 é 0, certo? Porque não tem como a face do dado dar 30, tá? Então, essa notação, pessoal, é mais para enfatizar isso, que a probabilidade é função do valor, né, que você está atribuindo para a face do dado, tá? Então, esse valor vai ser sempre 1/6, a não ser que você plugue um valor absurdo, tipo 30, que não tem como sair. Aí a probabilidade é 0, tá bom? Então, sempre que eu falar, pessoal, de função de probabilidades da variável aleatória, eu estou falando dessa regra de associação entre cada valor possível da variável e a probabilidade da variável aleatória ser igual àquele valor, tá bom? Vamos ver agora um outro exemplo, um exemplo em que a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta. Então, considere um experimento definido, né, o dado por 3 lançamentos de uma moeda honesta, usando a codificação, né, de que coroa representa o 0 e cara representa 1. Então, estou fazendo 3 lançamentos, tá? E aí o X representa o número de caras obtidos, tá? Então, aqui eu vou colocar exemplo 2. Então, ó, no meu exemplo 2, quem é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento? Como eu estou lançando 3 moedas honestas, né, então o resultado pode ser cara ou coroa, cartesiano, cara ou coroa, cartesiano, com cara ou coroa, certo? Ou assim, né, 0, 1 elevado ao cubo. Então, por exemplo, se eu tiver um resultado sendo 0, 0, 1, isso aqui representa coroa, coroa, cara, tá? E esse ômegazinho é um elemento que está lá dentro do ômega grande, tá? Então, ele é um resultado possível. Mas aí, beleza, tudo bem. Isso é só espaço amostral e resultado, tá? Agora a gente pode falar da variável aleatória x, que representa o número de caras, tá? Bom, cara é representado pelo número 1, então só para a gente fixar, pessoal. Se eu aplicasse x nesse ômegazinho aqui, o valor de x seria igual a 1, certo? Porque para essa sequenciazinha de caras e coroas, eu observei cara apenas uma vez, que foi aqui no finalzinho. Então, deu 1, o x de ômega, tá? Beleza. Então, agora a gente precisa se perguntar, a gente vai querer se perguntar, né, quais são as probabilidades associadas ao x. Por exemplo, qual é a probabilidade de x ser igual a 2? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer qual é a chance de eu obter 2 caras nesses 3 lançamentos. Bom, como é que eu posso computar isso? Eu posso escrever o número de elementos do evento que representa x igual a 2, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, certo? Porque o espaço amostral é equiprovável, tá? A gente falou sobre isso nas aulas passadas, né? O espaço amostral é equiprovável.
Quer dizer, cada elemento, né, cada sequência de caras ou coroas ocorre com a mesma probabilidade. Então, basta contar, né? De quantas formas eu consigo ter duas caras e dividir pela quantidade de elementos de ômega. Bom, pessoal, para eu ter duas caras, isso só pode acontecer de 3 formas distintas, certo? Porque se eu tenho 3 caras, né, se eu tenho 2 caras, é porque eu tenho uma coroa só, né? Então, eu vou ter uma coroa na primeira posição, 1, ou uma coroa só na segunda posição, 2, ou uma coroa só na terceira posição, 3. Então, isso já contou todos os casos possíveis, né? Bom, mas eu vou listar aqui, acho que para não correr o risco de faltar espaço, eu vou colocar até na linha de baixo. Tá? Então, x igual a 2 representa 2 caras apenas, ou seja, e cara é 1, né? Então, pode acontecer que o primeiro seja coroa, e aí eu vou ter as 2 caras logo em seguida. Ou o segundo pode ser coroa, ou o terceiro pode ser coroa. Tá? Então, eu acabei escolhendo, contando as caras, né, pela quantidade de coroas, tanto faz. Tá? Se eu tenho 2 caras, então eu tenho uma coroa apenas. Então, só tem esses 3 resultados possíveis. Em ômega, pessoal, quantos resultados possíveis tem? Bom, em ômega, eu vou ter 2 resultados elevado ao cubo. Tá? Como é que eu sei isso? Bom, posso até colocar aqui. Quantidade de elementos de ômega é as minhas sequências têm tamanho 3. Aí, na primeira entrada, pode entrar 0 ou 1. Então, podem entrar 2 valores. Na segunda entrada, também. Na terceira entrada, também. Então, isso aqui resulta em 2 ao cubo, que é 8. Tá? Bom, e aqui em cima, né? Quantos elementos são? 3. Então, a probabilidade de eu observar 2 caras é de 3 oitavos. Tudo bem? Alguma dúvida nessa conta aqui, pessoal? Não, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos fazer o segundo caso, então, agora. No caso em que x é menor ou igual a 1. Aí agora começa a complicar talvez um pouquinho, né? Aqui, o número de elementos de ômega é 8, eu já calculei antes, então não preciso me preocupar com isso, né? Vamos lá, agora eu estou falando de x menor ou igual a 1. Vamos voltar lá para ver quem que é o x, né? X é o número de caras, então eu posso ter uma cara ou nenhuma cara, certo? O x menor ou igual a 1 representa isso, o número de caras tem que ser no máximo 1, ou então quer dizer que ou não teve nenhuma cara ou teve uma cara só. Nenhuma cara é tudo coroa, né? Então, 0, 0, 0. Agora, uma cara apenas é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? E não tem nenhum outro caso faltando aqui. Tá? Essas são todas as formas de eu ter, no máximo, uma cara. Né? Nenhuma cara ou uma cara apenas. Então, isso aqui vai dar 4 oitavos. Tá? Que é meio, tudo bem? Então, pessoal, tá vendo que conforme a gente vai colocando aqui dentro da probabilidade expressões que envolvem a variável aleatória, a gente vai construindo sentenças, né? Isso aqui significa significa no máximo uma cara, né? Então, em geral, vai ser assim, né? Vou ter variável aleatória igual a um valor, isso representa uma sentença. Ou maior ou menor que o valor também representam sentenças. Né? Tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, tem que fazer P de x maior do que 2. O que isso quer dizer, né? Se eu estou lançando uma moeda honesta 3 vezes e eu quero saber qual é a probabilidade de eu observar mais do que 2 caras, bom, isso aqui acaba sendo igual à probabilidade de eu observar 3 caras, concorda? Porque se são só 3 lançamentos, eu quero mais do que 2 caras, eu só quero que todos os lançamentos sejam cara.
Então, aqui no numerador vai ficar 1, 1, 1. Tá? E só tem esse jeito, porque é a única forma, né? Então, aqui vai dar 1/8. Tudo bem? Alguma dúvida nessas contas aí, pessoal? Ainda nada. Tá dando. Acho que tá dando pra ir. Beleza. Bom, então vamos ver. A gente vai ver um pouquinho agora, pessoal, coisas um pouco mais particulares sobre variáveis aleatórias que a gente chama de variáveis aleatórias discretas, tá? Bom, então a gente nota, né, que a princípio existem dois tipos de variáveis aleatórias. As variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias que a gente chama de contínuas. Tá? Uma variável aleatória é discreta se os seus valores, o conjunto de todos os seus valores possíveis, for um conjunto discreto, tá? Ou um conjunto enumerável. Por exemplo, o que representa isso, né? O que são conjuntos discretos, né? O que é um conjunto enumerável de R? Qualquer conjunto finito que tem uma quantidade finita de elementos, né, vai ser um conjunto enumerável de R. Então, essa é a palavra-chave, né? Enumerável. Qualquer conjunto de valores que seja finito é enumerável. Por exemplo, se eu estiver falando da variável aleatória que representa número de caras, número de vezes em que eu observei cara, em 3 lançamentos. Ora, eu só posso observar 0, 1, 2 ou 3 caras, né? Não tem como observar mais do que isso. Então, é uma variável que a gente chama de discreta, porque só pode assumir uma quantidade finita de valores, tá? E variável aleatória contínua. Variável contínua é o quê? Bom, são aquelas variáveis que podem assumir valores num subconjunto contínuo, né, da reta. Por exemplo, em geral, costuma aparecer quando a gente fala de concentração de substância, por exemplo. Eu posso pensar em concentração de álcool no sangue, né? A concentração, ela pode ser vista como uma medida, né, de quantidade de álcool por um certo volume de sangue, né, que você fixa. Eu não sei qual é a unidade que as pessoas usam, né, para medir, para fazer esse tipo de medição. Mas o que importa é que essa concentração, ela varia numa escala contínua, né? A concentração não é 1, ou 2, ou 3, ou 4 e acabou. Ela pode assumir qualquer valor num intervalo contínuo de possibilidades, tá? Então, a gente tem as variáveis aleatórias contínuas caracterizadas dessa maneira, né? São aquelas variáveis cujos valores possíveis estão num subconjunto que é contínuo em R, né? Tá? É contínuo em R. Bom, e aí vai ter uma parte que é um pouquinho nebulosa, eu diria, que é, e se você tiver, porque você pode ter variáveis aleatórias que são discretas, mas que assumem uma quantidade infinita de valores possíveis, tá? Como assim, né? Porque se é infinito, não deveria ser variável aleatória contínua? Na verdade, não. Na verdade, existem duas formas da gente pensar em infinito, que é um infinito que se refere a uma quantidade enumerável de coisas. Por exemplo, um processo de contagem, onde você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o fim da sua vida, né? Nunca vai terminar de contar, porque a quantidade de números é infinita. Mas você consegue enumerar, você consegue ir de um número para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, de forma que se você continuar isso até o infinito, qualquer número que você pensar, por maior que ele seja, vai chegar um momento em que você vai passar para aquele número, que você vai contabilizar ele. Isso acontece quando um conjunto é o que a gente chama de enumerável, né? Porque você consegue enumerar, né? Tem 0,
tem o 1, tem o 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, você consegue enumerar todos eles. Então, nesse caso, se a variável aleatória ela não tem um limite superior, mas o seu conjunto de valores possíveis é enumerável, é algo assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente, tudo bem, vai ser variável discreta. Tá? Essa é uma forma de infinito. É um infinito em que você consegue ir contando. Você nunca vai terminar de contar, mas você consegue contar qualquer número. Né? Se você tiver uma quantidade de tempo ilimitada, você vai conseguir chegar em qualquer número, né? Por maior que ele seja. Agora, a gente tem uma segunda forma de ver o infinito, que é para conjuntos que a gente chama de conjuntos contínuos, onde a gente não consegue essa ordem. Por exemplo, se eu pensar num intervalo, eu tenho aqui a reta real. Aí eu pego aqui o intervalo que começa no 0 e termina no 1, mas que contém todos os valores aqui do meio, tá? Na reta real. Esse conjunto aqui, pessoal, ele tem uma quantidade infinita de elementos dentro dele, certo? Eu estou olhando para o conjunto só do 0 até 1. Ele tem uma quantidade infinita de números aqui dentro, mas é um infinito que é não enumerável, porque você não consegue passar para o próximo, né? Qual é o próximo, se eu fixo 0, qual é o próximo número? Eu não sei. Tá? A gente pode pensar uma quantidade infinita de números aqui dentro, mas ela não tem uma ordenação, entendeu? Ela não tem ela não pode ser enumerável, né? Essa quantidade aqui. Então, variáveis aleatórias que assumem valores no intervalo 0, 1, por exemplo, no intervalo contínuo 0, 1, é o que a gente chama de variável aleatória contínua. Agora, as variáveis aleatórias que assumem valores num conjunto discreto ou enumerável, a gente vai chamar de variáveis aleatórias discretas. Tá? Então, tem esse ponto que às vezes é um ponto meio que de confusão, né? Tipo, e se tiver uma infinidade de valores possíveis? A variável aleatória vai ser sempre contínua ou ela pode ser discreta também? Bom, pode ser discreta, tá? Se essa quantidade infinita de valores for enumerável, a variável vai continuar sendo discreta, tá? Bom, e aí tem uma observação, tá, pessoal? É que, às vezes, você pode ter variável que é o que a gente chama até de variável aleatória mista, né? Que tem parte discreta e parte contínua, né? O que é até um tanto curioso, né? O que mistura as duas coisas, tá? Porque para a variável aleatória contínua, a probabilidade de cada ponto é 0, né? Mas para a variável aleatória discreta, não. As probabilidades associadas a pontos específicos são positivas. Então, vamos pensar aqui numa variável aleatória que seja uma mistura, que tem uma parte discreta e uma parte contínua. Tá? Um exemplo seria, digamos, né, o índice pluviométrico num determinado dia, né? Ou a quantidade de chuva medida por, sei lá, aí eu não sei como é que eles definem, se é centímetro por... eu sou péssima com essas unidades, eu realmente não sei. Mas a gente tem dois casos possíveis, né, quando a gente fala de chuvas ao longo do dia. Bom, o primeiro caso pode ser que não chova, né? Então, a probabilidade do índice de chuva ser igual a 0 é um valor positivo X aqui, maior que 0. Porque pode ser que não chova, né? Então, esse ponto do índice pluviométrico, vou até colocar aqui na reta, está o 0. Então, esse ponto aqui, ele tem probabilidade positiva, né? Agora, se chover? Se chover, aí o índice pluviométrico vai variar numa escala contínua, certo? Então, vai ser um valor qualquer aqui na escala contínua. Então, o índice pluviométrico, ele tem essa característica dúbia, né? Ele tem uma parte que acumula probabilidade, um ponto que acumula probabilidade, né? Que no caso aqui é o 0. E se chover, né, o valor do índice pluviométrico ele está em uma escala contínua.
Então, ele tem essas duas partes, a parte discreta, que é o zero, e a parte contínua, que é a parte dos positivos. Tá? Se você pensar, por exemplo, né, no tempo de espera num ponto de ônibus, né, até o seu ônibus chegar, você pode pensar que esse tempo de espera pode ser também uma variável aleatória mista, porque existe a chance de quando você chegar no ponto de ônibus, o ônibus já está lá parado, né, com as pessoas entrando e você não vai precisar esperar nada. É só você pegar e entrar. Mas, se esse não... Então, o zero teria uma probabilidade positiva, mas se não for esse o caso, você chegar no ponto de ônibus e seu ônibus não estiver lá, você pode esperar uma quantidade contínua de tempo, né? Então, o seu tempo vai variar numa escala contínua. Então, dessa forma, a gente pode pensar no tempo de espera de um ônibus, por exemplo, ou qualquer tempo de espera, né? Tempo de espera numa fila, por exemplo. Tempo de espera na fila pode ser zero. Se você chegar lá e não tiver ninguém na fila, você é atendido direto. Ou se tiver alguém na fila, aí vai levar uma quantidade contínua de tempo. Tá? Então, é só para a gente ver, pessoal, que nem sempre essa barreira é rígida, né? Tipo, a sua variável ou é discreta ou é contínua. Ela pode ser um misto das duas coisas. Ela pode ter parte discreta e parte contínua. Tá? Bom, mas nessa primeira parte a gente vai estudar só as variáveis aleatórias, que a gente chama de variável aleatória discreta. Tá? Então, para variáveis aleatórias que são discretas, eu consigo atribuir probabilidade a cada um dos seus valores possíveis. Tá? Então, bom, a primeira, mais um conceito, né, que a gente vai ver bastante é o de função de probabilidade, né? Ou que a gente também chama de função massa de probabilidade. A função de probabilidade eu já defini aqui com vocês antes, né? Ela é dada por px de x e ela representa a probabilidade de x ser igual a x para um valor numérico qualquer aqui de x, tá? Bom, pessoal, então tem algumas propriedades, né, que essa função px ela assume, né? Ela tem algumas propriedades. Por exemplo, o px de x é sempre positivo, tá? Sempre positivo, ou zero. Bom, faz sentido, né? Porque o px... Vou colocar aqui. Porque o px de x ele é uma probabilidade. Então, se ele é uma probabilidade, ele só pode ser ou zero, ou igual a zero, ou positivo, tá? Tá bom? E aqui, pessoal, ela tem essa notação aqui meio esquisitinha, ômega subíndice x. O que é esse ômega subíndice x? Esse ômega x são todos os valores possíveis de x, tá? São todos os valores possíveis de x, né? Ou todos os valores possíveis que x pode assumir. Tá? Não é para confundir ele com o ômega, tá? Eles não são a mesma coisa. Por exemplo, vamos ver aqui, nesse exemplo aqui que eu tinha os 5 dados, né, jogados. E o x representava soma das faces. Tá? Quem era... O ômega está aqui, é esse conjunto esquisito, né? É o produto cartesiano de 1 até 6, com ele mesmo 5 vezes. Né? Esse é o ômega. Quem era o ômega x aqui no caso? O ômega x são todas, representa, né, o conjunto de todos os valores possíveis de x. Então, se x é a soma das faces e eu tenho 5 dados, essa soma pode dar no mínimo 5, certo? É o menor valor que a soma pode assumir. Mas ela também pode assumir o número 6 e assim sucessivamente. Até qual é o maior valor que ela pode assumir? Bom, o maior valor vai ser se todas as faces forem iguais a 6. Então, o maior valor vai ser 6 vezes 5, que é 30, tá? Então, ômega x é 5 até 30. É totalmente diferente do ômega, tá?
esse ômega x é o que a gente chama de conjunto de valores possíveis da variável aleatória, tá? Ou também, a gente também chama de suporte da variável, tá? Suporte da variável aleatória. Então, a probabilidade de x ser igual a x é sempre positiva ou zero. Bom, o que a segunda propriedade está me dizendo é que se eu somar o valor de p de x, não, de px no ponto x, né, onde todos os valores de x, né, percorrem todos os valores possíveis da variável aleatória, essa probabilidade vai ter que somar 1, certo? Né? Por quê? Porque isso aqui representa, né, eu somar sobre todos os valores possíveis da variável aleatória a probabilidade de x ser igual a x. Isso vai ter que dar 1, tá? Tudo bem? Por que não pode ser todo o ômega? Todo o ômega? Ah, porque às vezes não vai fazer sentido você colocar aqui, você colocar um valor de ômega, né? Por exemplo, nessa variável aleatória aqui, x. Eu não posso escrever, por exemplo, p de x igual a um x de ômega. Por quê? O x que está em ômega é uma sequência, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer isso. 1, 2, 3, 4, 5, digamos, né? Porque se esse valor é um valor ômegazinho pertencente a ômega, então ele é uma sequência. Mas o x é um valor numérico, que é a soma das faces. Eu não posso ter soma das faces igual sequência, entendeu? Por isso que na hora de colocar aqui dentro, eu tenho que colocar valores não de ômega, mas sim de ômega x. Tudo bem? Sim, sim. Então, essa propriedade aqui, ela acaba, nesse exemplo, né, no exemplo das faces. Como é que eu leio esse somatório esquisito? Eu posso ler ele assim. Isso aqui é eu somar p de x igual a x para todo x possível. Então, eu venho aqui, ó, e vejo quem são os valores de x possíveis. Então, é x igual a 5 mais p de x igual a 6 mais, e assim sucessivamente, até eu chegar em p de x igual a 30, tá? Que é o maior valor. Tudo bem? Então, ó, que essa notação, pessoal, é a notação mais geral. Talvez seja um pouquinho mais difícil de ver, né, de interpretar o que ela quer dizer, mas ela quer dizer isso, é você pegar todos os valores possíveis da variável aleatória e somar suas probabilidades. Então, isso aqui representa a probabilidade da soma ser 5, ou a soma ser 6, ou a soma ser 7, ou ser 5, ou ser 8, e assim sucessivamente. Quando você somar todas essas probabilidades, tem que dar 1, certo? Porque você está pegando todos os valores possíveis daquela variável aleatória, né? Então, a probabilidade somada vai ter que dar 1, que ela vai dar todo o espaço, não vai dar todo o espaço de possibilidades para aquela variável aleatória. Então, é isso que essa propriedade aqui está dizendo. Se você pega a função de probabilidade e soma ela para todos os valores, né, possíveis da variável aleatória, essa soma tem que resultar em 1, tá? Então, é isso que eu coloquei aqui. A soma sobre todos os valores possíveis tem que dar 1. Bom, e essa última propriedade é uma propriedade um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais elaborada, né? Ela é a seguinte. Como é que eu calculo a probabilidade de x pertencer a um conjunto? Né? Eu somo todos os pontos daquele conjunto
em px de x, tá? Ou seja, eu vou pegar o p de x de x e vou somar em todos os valores nesse conjunto. Vamos ver nesse exemplo da soma dos dados, né? Que era o exemplo 1, né? Era o exemplo 1? Já nem lembro mais. No primeiro exemplo, né? X soma das faces. Então, no exemplo da soma das faces, vamos supor que eu queira calcular qual é a probabilidade do x pertencer a um conjunto. Aí aqui eu vou botar o conjunto que vai de 4,5 até 6,7, tá? Então, né, o que acontece? Eu tenho os valores possíveis da variável aleatória, 5, 6, e assim sucessivamente, 7, 8, até 30. Tá? 30 é o máximo. E aí eu quero saber qual é a probabilidade do x pertencer a esse conjunto aqui, ó, o conjunto que vai do 4,5 ao 6,7. Então, o meu conjunto está aqui em algum lugar, 4,5 e 6,7 estão aqui. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do x pertencer a esse conjunto A. O conjunto A é um conjunto contínuo aqui na reta. Só que, né, a variável aleatória x, ela só assume os valores nesses pontinhos aqui, 5, 6, 7, 8. Então, como é que eu escrevo p de x pertencente a A? Bom, é intuitivo. É só eu pegar a soma, né, p de x igual a 5 mais p de x igual a 6. Tudo bem? Aí é só calcular isso. Qual é a probabilidade da soma das faces ser igual a 5? Qual é a probabilidade da soma das faces ser igual a 6? E somar os dois. Tá bom? Professor, o que você botou ali no lugar do A? Não entendi. Aonde? Embaixo. Aqui? Isso aí. Isso aqui é o conjunto que vai de 4,5, é isso aqui. Que vai de 4,5 até 6,7. Isso aqui é um intervalo aberto. Ah, tá, ok. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o exemplo 1, então, para a gente poder ver essas três propriedades, tá? Vocês vão ver que eu acho que é mais fácil do que parece, assim, por sorte, né? Porque, de repente, com essa notação meio carregada na matemática, a coisa fica talvez um pouquinho mais abstrata, né? Mas o que eu quero dizer é uma coisa relativamente simples, né? Vamos ver lá, a primeira propriedade, né? As probabilidades são sempre positivas ou zero. Então, vamos lá. Esse exemplo era o exemplo do dado, né, em que a gente jogava o dado uma vez só. Então, a gente tem o D, a face observada, né, o ômega D, que é o conjunto de valores possíveis para a face observada, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O D é uma variável aleatória. Aí, agora, vamos olhar, pessoal, para função de probabilidade, né, que é aquele meu PD de Dzinho, tá? Para vários valores de D. Então, a primeira propriedade diz que todas essas probabilidades têm que ser positivas ou zero. E é isso mesmo, né? Tá certo? Todas são positivas ou zero. Então, a primeira propriedade passou. A segunda propriedade agora. Se eu somar todo mundo, se eu somar todos os valores das probabilidades associadas a essa variável aleatória, tem que dar uma soma. Bom, então vamos lá, vamos somar todos os valores, né? 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, blá, 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 6 vezes, essa soma dá 1, né? Se eu somar tudo, vai dar 1, porque vai ser 1/6 6 vezes, que é 1. Tá? Então, beleza, a segunda propriedade também é válida. A gente também verifica ela, né, nessa situação. E a terceira é que depende do conjunto que eu estiver considerando. Então, a terceira, vamos ver
caso em que A é o conjunto aberto em 1, fechado em 1, aberto em 3, digamos, né? Aí lembra que tem aquele colchete é fechado e esse parêntese aqui é aberto. Então, se eu quiser P de X pertencente a A, isso aqui representa o quê? Representa P. X pertence a A quer dizer que X é maior ou igual a 1 e X é menor do que 3, porque esse aqui é aberto, né? Então, como é que eu faço? Com que o X seja maior ou igual a 1, então tem que pegar 1, mas ele tem que ser menor do que 3. Então, como ele tem que ser menor do que 3, não pode pegar o 3, então vai pegar só esses dois aqui. Então, é só somar, né? É só pegar o P de X igual a 1 mais o P de X igual a 2, que vai dar 2/6, certo? Então, você representa a probabilidade de que a face, esse P de X pertencente a A, quer dizer, qual é a probabilidade de que a face do dado seja um valor maior ou igual a 1 e menor do que 3, né? Que vai ser, então, a probabilidade do dado ser 1 ou ser 2, tá? Então, vale também essa propriedade aqui. Basta eu escrever quem é o A e somar todas as probabilidades pontuais que caírem dentro daquele conjunto A, tá? Vamos ver agora o exemplo 2, tá? No exemplo 2, eu tinha 3 lançamentos de uma moeda honesta, né? E os resultados podiam ser coroa ou cara. Então, o meu ômega era o 0,1 elevado ao cubo, certo? Porque era cara ou coroa 3 vezes, né? Uma sequência de tamanho 3 de caras e coroas. E aí eu tinha definido como x sendo o número de caras obtidos. Né? Então, x era o número de caras obtidos. Então, vamos lá, vamos escrever quem é o px de x'. Primeira coisa, né, para eu definir quem é o px de x', eu preciso de todos os resultados possíveis de x. Né? Que aqui eu estou colocando como sendo o conjunto 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, eu tenho o seguinte, né? 0, 1, 2 e 3, e cada um deles vai ter sua probabilidade, tá vendo? Esse 0 é daqui, 1 também é daqui, e assim sucessivamente. 2 e aqui o 3. Tá? Então, eu tenho, né, na primeira linha, P de x igual a 0. Qual é a probabilidade de eu observar 0 coroas? Então, vou colocar aqui. 0 coroas não, 0 caras. Né? Então, P de x igual a 0. Se são 0 caras, então é porque tudo tem que dar coroa. Então, tem que dar 0, 0, 0, e só tem essa possibilidade, né? E aqui dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral, que a gente já viu que é 8, né? Porque vai ser 2, 2 e 2, certo? Então, isso aqui vai dar 1/8. Então, essa é a probabilidade do x igual a 0. Então, se são 0 caras, é porque tudo é coroa, então só tem uma fórmula possível. Vamos lá. P agora é de x igual a 1. X igual a 1 é o próximo, né? Então, eu já fiz esse, agora eu vou para esse. P de x igual a 1. Se eu tenho que ter só uma cara, então é 1, 0, 0, ou então 0, 1, 0, ou então 0, 0, 1. E aqui, de novo, né, dividido por 8. Então, vai dar 3/8. Bom, agora vamos lá. P de x igual a 2. Então, para achar o px de x, para todo valor de x, eu tenho que ir colocando aqui os valores. Né? Então, eu já fiz o 0, x igual a 0. Já fiz o x igual a 1, agora eu vou fazer o x igual a 2.
Então vai dar, se são duas caras, então vai ser ou as duas caras acontecem logo de primeira, né? Ou acontecem intercalado, ou elas acontecem só no final. Não tem outra alternativa. Então, aqui também é 3/8. Agora, P de x igual a 3, aí eu sei que 3 é o último valor, né? Não tem mais nenhum outro valor faltando. Então, eu já sei, como eu sei que essa função de probabilidade, ela soma 1, né? Se eu pegar todos esses valores aqui e somar, a soma é igual a 1, né? Eu já consigo completar, porque vai dar 1/8 mais 3/8 mais 3/8, dá 7/8. Então, eu já sei que essa probabilidade aqui tem que dar 1/8, certo? Mas se eu quiser fazer, eu posso fazer aqui escrevendo, né? Então, se são 3 caras, é cara, cara, cara. Então, 1/8. Tá? Bom, então, ó, estão aqui colocadas cada uma dessas probabilidades. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Tá? Então, é assim, pessoal, que a gente obtém a função de probabilidades de uma determinada variável aleatória. Tá? Bom, e aí, se eu quiser calcular, por exemplo, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, como é que eu faço? Bom, aí, como eu já tenho calculada a minha função de probabilidades, aí é muito fácil, né? É só eu ver, bom, x menor ou igual a 1, então vai entrar o x igual a 1 e vai entrar o x igual a 0. Então é só somar essas duas quantidades, né? Então foi isso que foi feito aqui, ó. Eu peguei px de 0, somei com px de 1. Então deu 3/8 mais 1/8, que é 4/8, igual a meio. Tudo bem? Até aí tudo certo, né? Então, vamos lá. Aí agora, pessoal, a gente, terminou de ver esses exemplos mais gerais, né, de variável aleatória discreta. E a gente vai começar a estudar alguns modelos específicos, né, para variáveis discretas. Como assim, alguns modelos específicos, né? A gente tem alguns modelos na estatística que aparecem bastante, né? Eles aparecem com tanta frequência que a gente convenciona dar nomes a eles, né? Porque aí ajuda, né? Ajuda na comunicação, porque você vai falar assim, tem uma variável Bernoulli, pronto, você falou isso, a pessoa já sabe várias características daquela variável aleatória, só porque você disse que ela é Bernoulli. Você fala, eu tenho uma variável que é binomial, aí a pessoa já sabe, não, então já sei quais são as características dessa variável aleatória. Tá? E são alguns modelos, né, para a função de probabilidade. Tá? E aqui, eu até listei hipergeométrico, mas eu não vou falar sobre ele não. Tá? Vou falar só sobre Bernoulli, binomial e Poisson. Tá? Então, a gente vai falar sobre esses três modelos, o modelo Bernoulli, o modelo binomial e o modelo Poisson. Esses modelos, pessoal, são funções de probabilidade, na verdade, são funções de massa de probabilidade. Então, vamos para a primeira delas, vamos ver o que significa esse modelo Bernoulli. Então, vamos lá. Eu tenho uma variável, então aqui eu vou começar falando sobre a variável aleatória Bernoulli. Tá? E essa variável aleatória, tá? Eu coloquei aqui uma definição de função, essa definição meio esquisita, né? X, dois pontos, ômega, traço R. Isso aqui é só uma notação de função, tá? Quer dizer que o domínio é ômega, a imagem é R.
Mas a gente vai se preocupar com isso não. Isso aqui é coisa da matemática que não serve para nada. Vamos lá. Uma variável aleatória x é Bernoulli de parâmetro p, onde esse p é um valor entre 0 e 1. Tá? Esse valor p é um valor entre 0 e 1. Então, ok, né? Eu tenho associada a variável Bernoulli essa tal coisa chamada parâmetro p, que está entre 0 e 1. Bom, e aí a variável aleatória x ela é caracterizada por duas características, né? Caracterizada por duas características. Por duas propriedades, digamos assim. A primeira delas é a variável aleatória x só assume valores 0 ou 1. Não assume nenhum outro. Ou era 0 ou era 1 e acabou. Tá? Então só tem esses dois valores possíveis. Tá? Então essa é a primeira característica marcante aí da Bernoulli, é que os únicos valores possíveis para a variável aleatória, né, cuja distribuição é Bernoulli, são os valores 0 ou 1. Então, o ômega x é o conjunto 0, 1. Tá? Então, x assume os valores 0 ou 1. Então, essa é a primeira propriedade. Né? X só pode assumir o valor 0 ou o valor 1. E a sua função de probabilidade, vou só, de repente é bom colocar aqui na anotação, só para a gente não se perder. Eu acho que aqui no slide fica um pouquinho, talvez um pouquinho mais difícil de acompanhar, mas vamos lá. Eu tenho, a gente denota assim, ó, x tem distribuição Bernoulli, com parâmetro p, onde esse p aqui é um valor que está entre 0 e 1. Tá? Então, x tem distribuição Bernoulli p. Esse símbolozinho aqui, você lê como tem distribuição, tá? E a gente já vai entender o que significa essa nomenclatura, né? Essa frase, tem distribuição. Então, vamos lá. A primeira propriedade, né? X só assume os valores 0 ou 1. Então, x só assume os valores 0 ou 1, eu posso escrever como sendo ômega x é o conjunto 0, 1. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo conjunto de valores possíveis de x é o conjunto 0 e 1. Só tem esses dois valores possíveis para x. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a probabilidade de x igual a 1. A segunda propriedade diz respeito à função de probabilidade, né? A função de massa de probabilidade da variável aleatória. Tá? Porque eu tenho o seguinte, eu tenho p de x igual a 1, isso é pzinho, e o p de x igual a 0, isso é 1 menos pzinho, tá? Então, vai dar 1 menos pzinho. Então, é só isso, tá, pessoal? Quando x tem distribuição Bernoulli de parâmetro p, é porque o x só pode assumir um valor, ou o valor 0 ou o valor 1. Então, quer dizer, o x vai dar 0 ou o x vai dar 1. Tá? E a probabilidade do x ser igual a 1 é esse valor de p que eu colocar aqui, esse valor de pzinho. Tá? E a probabilidade do x igual a 0 vai ser, bom, como só tem esses dois valores, 1 e 0, a probabilidade do x igual a 0 tem que ser 1 menos p, certo? Porque essas duas aqui tem que somar 1. Então, essa soma tem que dar 1. Então, o único jeito da soma dar 1 é se a probabilidade do x ser igual a 0 der 1 menos p, porque na hora de somar vai dar 1. Tá? Então é isso, pessoal. A variável aleatória Bernoulli só assume ou vai ser igual a 0 ou vai ser igual a 1. Tá? E a probabilidade dela ser 1 é p, e dela ser 0 é 1 menos p. Tá?
Vamos ver algumas observações aqui, né? Bom, primeira, né? Essa variável aleatória, que a gente chama de variável aleatória também dicotômica é porque só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Né? Ela aparece quando a gente quer identificar a ocorrência de alguma característica na minha amostra observada. Tá? Por exemplo, eu posso ter na minha amostra, na minha base de dados, um indicador de uma determinada característica. Né? Por exemplo, vamos supor que eu esteja olhando para uma espécie de animal e aí eu vou lá e considero, né, o sexo daquele animal. Então, eu posso ter uma variável aleatória x que indica se o indivíduo é, digamos, fêmea. Tá? Se ele é fêmea ou não. Se ele é fêmea ou não. Então, se eu definir essa variável aleatória x, ela vai assumir dois valores. Ou ela vai ser igual a 1, ou ela vai ser igual a 0. Eu estou dizendo que ele indica se o indivíduo é fêmea ou não. Então, se o x for 1, é porque o indivíduo é fêmea. Tá? É porque aquele indivíduo em particular é uma fêmea. E 0 se aquele indivíduo em particular for um macho. Tá? Ou não fêmea. Aí eu não sei, pode ter algumas complicações. Né? Pode ser que tenha um indivíduo seja hermafrodita, e eu não sei como é que codifica, tá? Mas, assim, estou pensando só do ponto de vista mesmo da definição de ser uma variável que assume valor 1 ou valor 0, tá? Então, sempre que eu tiver algo assim, que eu tiver uma variável que identifica uma certa característica, se o indivíduo tem aquela característica ou não, eu posso usar a variável Bernoulli, né? Que é essa variável indicadora. Ela só assume dois valores, o 1 e o 0. O 1 está associado à característica que eu estou investigando, e o 0 está relacionado com o complementar daquela característica, né? Que no caso aqui é o outro sexo, né? É o C. Tá? Então, em geral, essas variáveis Bernoulli são usadas dessa forma. Tá? Na prática, elas são usadas para indicar a presença ou ausência de uma determinada característica. Tá? A gente tem uma codificação também implícita, né? E a gente sempre vai usar, no caso de Bernoulli, que é a codificação com sucesso e fracasso. Tá? Não tem nada a ver com a palavra em si, né? Que se é fracasso, se é sucesso. Não tem essa conotação positiva e negativa. Tá? É só o fracasso quer dizer característica ausente e o sucesso quer dizer característica presente. Só isso. Tá? Então, se eu tiver x igual a 0, é um fracasso. Tá? É como se eu estivesse procurando, por exemplo, se o x indica que o indivíduo é fêmea, então eu tive um sucesso se eu encontrei um indivíduo fêmea, e se eu encontrei um indivíduo que é macho, é um fracasso. Tá? Então, esse fracasso e sucesso, essas noções, né, estão relacionadas à característica estar ausente ou presente, respectivamente. Né? Para o fracasso, a característica está ausente, e para o sucesso, a característica está presente. Bom, a gente também pode usar o termo, né, de ensaio de Bernoulli, que é um experimento aleatório que resulta em um sucesso ou um fracasso. Tá? E que, nesse caso, pode ser um ensaio de Bernoulli, pode ser você procurar indivíduos numa saída de campo, digamos. Né? Indivíduos de uma determinada espécie, e você vai olhar lá. Assim, a cada indivíduo que você encontrar, pode ser um sucesso ou um fracasso. Um sucesso se for uma fêmea, um fracasso se não for, né? Se for um macho. Bom, esse parâmetro P, né? Quem é esse P que a gente coloca aqui quando diz X tem distribuição Bernoulli P? Quando eu falo isso, X tem distribuição Bernoulli P, esse P é a probabilidade de sucesso. Tá?
Então, esse parâmetro que a gente chama aqui de P, ele representa a probabilidade de sucesso, tá? Então, é isso, pessoal. Essa linhazinha, né, X tem distribuição Bernoulli P, né, ela é uma abreviação para essas duas coisas que estão aqui embaixo, tá? Ao invés de eu dizer, conjunto de valores possíveis de X é conjunto 0 e 1, e a função massa de probabilidade de X é dada dessa fórmula aqui, ao invés de eu falar tudo isso, eu só falo X tem distribuição Bernoulli de parâmetro P. Aí eu já vou estar dizendo essas duas coisas, né? Tanto essa aqui quanto essa daqui. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos pegar aqui a distribuição Bernoulli meio, tá? Então, eu estou com uma variável aleatória, que é Bernoulli meio. Como aparece meio aqui entre parênteses, o meio está fazendo o papel de P. Então, isso aqui quer dizer que o P é igual a meio, tá? O que vier dentro do parênteses representa o valor de P. Bom, vamos ver o experimento, né, que eu estou me referindo. Então, estou falando o seguinte, eu vou jogar uma moeda uma única vez e vou contar quantas vezes deu cara. Tá? Vou contar a quantidade de caras. Então, eu tenho lá, né, o X representa a quantidade de caras. Como eu estou jogando a moeda uma vez só, ou vai dar 0 caras, ou vai dar uma cara, tá? E aí, por isso eu digo assim, X pertence ao conjunto 0 e 1. Quer dizer que o X ou é 0 ou o X é 1. Bom, esse conjunto 0, 1 é o suporte da variável aleatória. Tá? Então, esse conjunto 0, 1, ele é o ômega x. Tá? Bom, e aí a função de probabilidade de x, pessoal, como eu já disse que x é Bernoulli, então ela vai assumir, né, o valor 1 vai ser assumido com probabilidade meio, porque é uma Bernoulli meio, e aí sobra para o zero ser assumido com probabilidade meio também, certo? Então, repara como esse modelo Bernoulli meio, ele serve para explicar, né, a quantidade de caras obtidas no lançamento de uma moeda uma única vez. Tá? O meu sucesso é representado pelo número 1, que é a cara, e o fracasso é representado pelo número 0, que é a coroa. Tá? Então, eu tenho o X só pode ser 0 ou 1, e a probabilidade de sucesso, que é a cara, é meio. Isso implica que X tem distribuição Bernoulli meio. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Agora é uma outra Bernoulli. Agora uma Bernoulli 1/3. Tá? Uma Bernoulli onde a probabilidade de sucesso é 1/3, onde o sucesso ocorre 1/3 das vezes. Então, nesse experimento, eu vou jogar um dado e ver o número de vezes que sai um valor menor do que 3. Tá? Então, menor do que 3. Então, vamos lá. Então, eu posso contar, né, como o experimento é um dado, e o x representa o número de vezes que a face é um valor menor do que 3. Eu joguei quantas vezes? Um dado, uma vez só. Tá, então eu joguei o dado uma vez, eu quero ver quantas vezes a face foi um valor menor do que 3. Bom, só pode ser 0 ou 1, certo? Eu só posso ter observado 0 vezes um valor menor do que 3, por exemplo, se o dado der 4, ou der 3, ou der 5, digamos, ou 6, então eu não observei um valor menor do que 3. Tá? Então, esse x aqui indica, então vou colocar aqui, x indica se a face
é menor do que 3. Ou seja, né, o x vai assumir valor 1 ou 0. X vai assumir o valor 1 se a face é menor que 3. Ou 0, caso contrário. Que é se a face é maior ou igual a 3. Caso contrário. Tá? Então, no caso, né, pessoal, qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Bom, x vai ser igual a 1 se a face for menor do que 3. A face menor do que 3 está associado ao conjunto 1 ou 2. Certo? É o único jeito da face ser menor do que 3. Tá? Bom, então isso tem que entrar sobre o conjunto de todas as possibilidades, né? Que vai do 1, 2 até o 6. Então, essa probabilidade é 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Né? E qual é a probabilidade do x ser igual a 0? Bom, o x vai ser igual a 0 caso contrário, né? Se a face não for menor do que 3. Ou seja, se for 3, 4, 5 ou 6. Então, são 4 possibilidades no universo de 6, que dá 2/3. Tá? Era só eu completar aqui também, né? Porque eu sei que essas duas probabilidades têm que dar 1, né? Se eu somar, tá bom? Então, pessoal, a probabilidade de sucesso é 1/3. Então, olha como é que ficou a função de probabilidade. Ficou igual ao que eu coloquei aqui. Né? Quando x é 1, a probabilidade de x igual a 1 é 1/3. Quando x igual a 0, a probabilidade de x igual a 0 é 2/3. Tá? Então, por isso, como a probabilidade de sucesso é o P da Bernoulli, certo? Na Bernoulli, o valor de Pzinho é a probabilidade de sucesso. Então, como essa probabilidade é 1/6, eu tenho que x tem distribuição... 1/6 não, 1/3. Né? Eu tenho que x tem distribuição Bernoulli de parâmetro 1/3. Tá bom? Então, eu escrevo x com distribuição Bernoulli de parâmetro 1/3. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só, porque o próximo conteúdo é binomial e não dá para eu terminar de falar da binomial em 15 minutos, e eu acho que também já está um pouco pesado de conteúdo na aula hoje. E aí, então, na aula da semana que vem, eu falo com vocês sobre a variável aleatória binomial, tá bom? Então, eu vou fazer minha pausa aqui. Então, a gente termina a aula por hoje e na semana que vem eu continuo falando sobre a Bernoulli, beleza? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Não tem problema, pessoal, é assim mesmo. Então, façam aí, quem não terminou, né, faz a lista, termina a lista do ABA, que eu já vou colocar mais uma lá. Um abraço, pessoal. Uma boa semana para todo mundo e a gente se fala semana que vem.